Pessoal, então, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu fiquei devendo para vocês na última aula falar sobre subespaços vetoriais. Não tem muito dificuldade em definir subespaço vetorial. Então, seja chamar V mais multiplicação por escalar um espaço vetorial, o livro de vocês ele traz generalizando, ele escreve só V, mas em geral ele não escreve essa notação e eu vou até adotar. Mas lembrando, toda vez que eu estou falando, se eu escrever seja V um espaço vetorial, eu estou falando de V com uma operação definida como soma e uma operação definida como escalar, produto por escalar. Então está subentendido no V, no espaço vetorial. E seja S um subconjunto de V, ou seja, S está contido todo de V, ou seja, todos os elementos de S estão dentro de V. Então seja S um subconjunto não vazio. Dizemos que S é um subespaço vetorial de V se S satisfazer os axiomas de espaço vetorial. Beleza? Então, resumindo, S é um subespaço vetorial se S for um espaço vetorial dentro de V. Se S for um espaço vetorial e está contido em V, S é um subespaço vetorial de V. Então, se eu quiser provar que é um subespaço vetorial, o que eu preciso fazer? Teoricamente, eu preciso verificar aquelas 8 condições de espaços vetoriais. Certo? Então, satisfez aquelas 8 opções de espaço vetorial, então S vai ser um subespaço vetorial. Só que, para nossa sorte, existe um teorema que facilita bastante a nossa vida, que é esse teoreminha aí. Um subconjunto S não vazio de um espaço vetorial V é um subespaço vetorial V se estiverem satisfeitas as seguintes condições. Primeira condição, for fechado em relação à soma, ou seja, se eu pego qualquer vetor de V de S, a soma dele também pertence a S. E se eu pego qualquer escalar e multiplico por um vetor de S, esse vetor também pertence a S. Então isso aqui é um teorema. Um teorema importante. Ou seja, se eu estou em um conjuntão maior, que eu sei que nesse conjunto, esse conjunto com as operações é um espaço vetorial. Se eu tenho um subconjunto dentro desse espaço vetorial, eu só preciso verificar duas coisas. Se ele é fechado em relação à soma e se ele é fechado em relação ao produto escalar. Beleza? Ou seja, eu deixo de precisar de demonstrar aquelas 8 condições para demonstrar só duas. Então isso aqui é um teorema
Então, como que eu provo esse teorema? Deixa eu colocar aqui os axiomas. Ou seja, eu preciso verificar que com essas condições eu satisfaço todas essas condições aqui em relação à adição. A1 é imediato, né? Por que é imediato? Se U mais V está definido dentro desse S aqui, mais S está definido dentro do espaço vetorial V. E se você tem garantia que a soma vai pertencer a esse S, você tem garantia que vale isso aqui. Por que você tem garantia que vale isso aqui? Porque você está dentro de um espaço vetorial, né? E dentro de um espaço vetorial vale isso. Então essa primeira aqui é imediata. Assim como a segunda é imediata. Por que vale isso? Porque você está dentro de um espaço vetorial. Então qualquer elemento que você pega em S, a soma dele está em S. E como você está dentro de um espaço vetorial, vale isso aqui já. M1, você tem alfa, beta, igual isso aqui. De novo, se você pega qualquer real aqui, você tem garantia que está aqui dentro. Como está dentro de um espaço vetorial V, você tem garantia que isso aqui também vale porque você está em um espaço vetorial. Isso aqui, M2, alfa mais beta é um número real. Então, se é um número real, alfa mais beta vezes U, está dentro de S. E S está dentro de V. Em V você sabe que vale isso aqui. Então, também não tem problema essa segunda. A terceira, também, pelo mesmo argumento. Como você sabe que U mais V está dentro de S, e alfa vezes U mais V, se U mais V está dentro de S, então alfa vezes U mais V também está dentro de S por causa dessa propriedadezinha aqui. E como S está dentro de um espaço vetorial, você sabe que vale isso. Certo? E M4. Então, M4 eu vou falar daqui a pouco. Então, essas 5 aqui, de imediato. Agora, A3. A3, você sabe que existe um zero dentro do espaço vetorial. Agora, você sabe se esse zero está dentro de S? Sim, né? É só tomar alfa igual a zero. Então, se você tem alfa igual a zero aqui, você tem que 0 vezes U é zero. Então, você tem um elemento neutro aqui em relação à adição. Ele está definido lá, só você tomar alfa igual a zero. Para achar esse menos 1, será que esse menos 1 existe? Existe, né? Porque em particular você pode tomar alfa igual a menos 1. Tomando alfa igual a menos 1, você tem a garantia da existência desse menos 1 aí, está contido dentro de S. E assim como se você tomar alfa igual a 1, você tem garantia que esse valor aqui está dentro de V. Então, é uma demonstração bem imediata que facilita bastante a nossa vida. Ou seja, a partir de agora, se eu quero verificar que é um subespaço vetorial, eu sei que eu estou dentro de um conjunto que é um espaço vetorial, e você quer ver se é um subespaço vetorial, basta verificar essas duas propriedadezinhas aqui. Beleza? Ou seja, verificar que é somado em relação à soma, que é fechado em relação à soma e que é fechado em relação à multiplicação por escalar. Beleza? Deixa eu ocultar isso aqui. Opa! Teorema subespaços e eu quero omitir
os axiomas aqui. Escrevi errado, então tem que apagar aqui. Para escrever na outra camada. Beleza, então vamos para os exemplos. Não vou fazer todos esses exemplos aí, estão lá no livro, no nosso livro texto. Para verificar nos problemas 14 a 25, então aqui só tem do 14 ao 17, verificar quais são os subespaços vetoriais em relação à adição e multiplicação por escalar usuais. Ou seja, nossa multiplicação é a multiplicação por escalar usual de R3, ou seja, cada coordenada de R3 é multiplicada por cada coordenada, um escalar vezes R é multiplicado por cada coordenada do vetor de R3. E a soma de operação usual, primeira entrada com primeira entrada, segunda entrada com segunda entrada, terceira entrada com terceira entrada. Vamos fazer aqui a questão 14 e 15. Então, primeiro a questão 14. XYZ é dessa forma aqui. X é 4y e z é igual a 0. Então, vamos tomar dois vetores, tomando dois vetores de S, genéricos de S. Como seriam os vetores genéricos aqui? Eu vou chamar o de x é 4y, então vai ser da forma 4y1 y1 e z é 0. E eu vou chamar de v 4y2, y2 e 0. Preciso verificar essas duas condições aqui. Verificar que U mais V pertence a F. Então, vamos calcular U mais V. U mais V eu vou fazer direto aqui. É 4y1 mais 4y2, y1 mais y2, 0 mais 0. E essa primeira coordenada aqui, então aqui eu estou provando 1. Eu tenho que é 4, posso colocar em evidência y1 mais y2. y1 mais y2 e 0. Esse vetor aqui está dentro de S? Sim, por quê? Para estar dentro de S, z tem que ser 0, z é 0. E x tem que ser igual a 4y. Ou seja, aqui eu tenho que y é y1 mais y2. X é 4 vezes y1 mais y2? Sim. Então, 1 mais v pertence a S. Por que estamos provando todos? Porque a gente pegou dois vetores genéricos U e V. Certo? A gente pegou todos os vetores que podem ser da forma. E por que eu somei vetores assim, normalmente? Porque está falando que a operação de adição é usual. Então, é como a gente soma vetor em R3. E a segunda propriedade? Segunda propriedade, eu preciso verificar que para as quaisquer alfa pertencente a R, U pertence a S. Qualquer alfa pertencente a R e U pertencente a S tem que ser que alfa vezes U também pertence a S. Então vamos verificar. O que é alfa U? Já vou fazer diretão aqui. É 4y1 alfa ou 4y alfa y1 alfa
e 0 alfa. Então a cara de um vetor alfa U nesse conjunto S aqui é dessa maneira. E satisfez as propriedades desse conjunto? Sim, né? 4y1 alfa. Ou seja, x é 4 vezes o y é y. Então x é 4 vezes ele. Ok. Z é 0? Sim, né? Porque 0 alfa, eu não escrevi aqui, mas eu podia escrever. Como eu estou trabalhando com operação usual, eu sei que 0 alfa é 0. Então, ele tem essa cara aqui, né? Portanto, alfa U também pertence a S. U mais V pertence a S, alfa U pertence a S, satisfez as duas condições. Portanto, esse subconjunto S aqui é um subespaço vetorial de V. Certo? Então, vocês podem escrever aí embaixo, portanto, S é um subconjunto vetorial, é um subespaço vetorial de V. Então aqui está pedindo para mostrar que são satisfeitas as duas condições e se não tem, mostrar um contra-exemplo, né? Então vamos para 15. A 15 já vou chamar aqui os vetores genéricos aqui. X não tem problema para x, y não tem problema para x e z tem um probleminha, que z é 2x menos y. Então o vetor genérico U aqui é x1, y1 e 2x1 menos y. y1. E eu posso chamar um vetor V genérico de x2, y2 e 2x2 menos y2. Então, verificar a primeira. U mais V pertence a S? Vamos verificar. Já vou somar aqui U mais V. x1 mais x2. y1 mais y2. E 2x1 mais 2x2 menos y1 menos y2. Então vamos tentar modelar isso aqui. x1 mais x2, y1 mais y2, duas vezes, vírgula, 2x1 mais x2 menos, vou colocar o menos de fora, y1 mais y2. Por que eu vou colocar o menos de fora? Porque meu y é isso, né? y1 mais y2. Então, vou tentar deixar. Esse vetor pertence a S? Sim, né? Porque x1 mais x2, y1 mais y2. Não tem restrição aqui. Agora o z que tem restrição. Ele tem que ser duas vezes o x. Meu x é x1 mais x2. Ok. Menos y. Mas meus y é y1 mais y2. Então, portanto, o mais v pertence a S. E segunda condição. O que é alfa U? Já vou fazer direto também. É alfa x1, alfa y1, e alfa vezes 2x1 menos y1. Então, dois parênteses aqui.
Então, alfa U é igual a alfa x1 alfa y1 e se eu quiser desenvolver aqui, vai ficar alfa 2x1 alfa menos y1 alfa. Ou alfa y1, né, para manter o mesmo nome aqui. Esse vetor, vou escrever o contrário aqui para ficar igual. Alfa x1. Então, 2, só para manter a mesma notação. Então, fica 2 alfa x1 menos alfa y1. Esse vetor está contido em S? Sim, né? Porque primeira coordenada é livre, segunda coordenada é livre. A terceira coordenada, que tem que ser 2 vezes a primeira coordenada, ok, menos a segunda coordenada, ok também. Então, portanto, U mais V, alfa vezes U, pertence a S. Satisfez a primeira, satisfez a segunda, ótimo. Então, portanto, vocês podem escrever aí de novo, isso é um subespaço vetorial. Então, S é um subespaço vetorial de V. Beleza? Então, fizemos a 14 e a 15 aqui, verificamos, ok. Eu não vou fazer a 16, mas também vai ser, acredito que vai ser um subespaço vetorial. E eu vou fazer a 17. Então, deixa eu apagar aqui. Então, a 16 fica um desafio aí para casa. E vamos para 17. Já vou chamar um vetorzinho genérico. X é qualquer coisa. Então, x1. Y é x1 mais 2. E Z é 0. E V é um x2. Um x2 mais 2. E 0. Primeira coisa que temos que verificar é se U mais V pertence a S. Então vamos lá, já vou somar direto. U mais V. x1 mais x2. x1 mais x2. Mais 4. E 0 mais 0. 0. Esse vetor pertence a S? Vamos verificar. X é qualquer coisa. Ok. Beleza? Y tem que ser a primeira coordenada mais 2. Opa, deu zebra aqui, né? Porque a segunda coordenada é x1 mais x2. Ok. Mas aqui teria que ser mais 2, né? E aqui é mais 4. Então, isso aqui não pertence a S. Isso aqui está fora de S. Então, U mais V não pertence a S. E se U mais V não pertence a S,
não é um espaço não é um subespaço vetorial, né? Aí a questão pede, caso contrário, caso não seja um subespaço vetorial, citar um contra-exemplo. A gente viu que não é um subespaço vetorial, né? Isso aqui, na verdade, já é um contra-exemplo. É um contra-exemplo um pouco mais geral. Mas se você quiser dar um exemplo numérico, você pode pegar aí o seno, por exemplo, x pode ser qualquer coisa. A segunda coordenada tem que ser x mais 2. Então, obrigatoriamente, se aqui é 1, aqui tem que ser 3. E a terceira coordenada tem que ser 0. E eu vou pegar um v. Vamos pegar o v sendo 2. A segunda coordenada tem que ser, então, 2 mais 2, que é 4. E a terceira coordenada é 0. Então, 1 mais v é o quê? 3, 7 e 0. Mas isso não pertence a S. Por quê? Porque essa coordenada aqui, ela só pode ser 2 vezes maior que essa, né? Então teria que ser 3, 5 e 0, né? E não é, né? 5 mais 2. Portanto, isso aqui não é um subespaço vetorial. Beleza? Então por hoje é só e até a próxima, pessoal.